Já reparou como a vida às vezes parece um mar agitado, cheio de ondas que te jogam para lá e para cá? Pois é, meu amigo. É nesse caos que confiar em Deus se torna a âncora que ninguém te conta que você precisa. Ele não é só um porto, mas o capitão que sabe para onde o barco vai. Pense em alguém como Davi, enfrentando gigantes com uma funda e uma fé inabalável. É essa confiança que faz a diferença. Quando tudo parece desabar, é Ele quem segura firme a sua mão. Sabe aquele momento em que você tenta resolver tudo sozinho e só consegue um baita nó na cabeça? Confiar em Deus é como entregar o mapa para quem conhece o caminho de cor. Não é sobre desistir, mas sobre entender que Ele tem o controle, mesmo quando você não enxerga nada. Imagine se Noé tivesse duvidado enquanto construía a arca. Então relaxa um pouco e deixa Ele guiar. Agora vamos ser sinceros. Quantas vezes você já disse, Deus, eu confio em Ti, mas ficou olhando para o relógio, ansioso por uma resposta? A fé de verdade, aquela que move montanhas, é como plantar uma semente e esperar o tempo certo para colher. O propósito dele sempre chega na hora exata. Experimente largar essa pressa e ver como a paz toma conta. Olha só, confiar em Deus não é mágica, mas é transformador. É tipo trocar os óculos embaçados por uma lente cristalina que te mostra o que realmente importa. Quer um exemplo prático? Pegue um caderno e anote 3 coisas que te preocupam hoje. Depois ore sobre elas. Simples, mas poderoso. Aos poucos, você vai sentir o peso saindo dos ombros e a confiança crescendo no peito. E se eu te contar que até os grandes homens da Bíblia tiveram seus momentos de será que vai dar certo? Abraão, por exemplo, saiu de casa sem nem saber para onde ia, só porque confiou na voz de Deus. Isso é fé com F maiúsculo, meu caro. Então, da próxima vez que a incerteza bater, lembra que o propósito dele é maior que o seu GPS quebrado. Tem dias que a gente acorda achando que o mundo está contra nós, né? Mas aí vem Deus e diz, calma, eu tô contigo. Confiar nele é como ter um amigo que nunca te deixa na mão, mesmo quando os outros somem. Quer aplicar isso? Tente ler Salmos 23 antes de dormir. Vai ver como a paz vira sua companheira de cabeceira. E não é só sobre esperar sentado, viu? Confiar em Deus também é agir com a certeza de que Ele está do seu lado. Pense em Daniel na cova dos leões. Ele não ficou só rezando, mas enfrentou a situação com uma confiança absurda. Que tal dar um passo ousado essa semana? Tipo ajudar alguém que você nem conhece? O resultado pode te surpreender. Às vezes a gente acha que paz é coisa de filme, mas ela vem de graça quando você confia de verdade. É como se Deus dissesse, deixa comigo que eu resolvo. Já tentou agradecer por algo que ainda não aconteceu só pela fé? Faça isso hoje. Agradeça pelo emprego, pela saúde, pelo sonho e veja como o coração fica leve. E olha que interessante. Confiar em Deus não significa que os problemas somem, mas que você os encara de um jeito diferente. José, vendido, como escravo, podia ter desistido, mas ele sabia que havia um propósito maior. Então, quando a vida te jogar uma rasteira, levanta com a certeza de que ele está escrevendo uma história bem maior. Por fim, pensa nisso como um convite para viver de um jeito mais leve, mais cheio de sentido. Confiar em Deus é abrir mão do controle remoto da vida e deixar Ele escolher o canal. E acredite, o roteiro dele é sempre melhor. Que tal começar hoje a conversar mais com Ele, nem que seja por 5 minutinhos? Você vai perceber que essa confiança abre portas que nem imagina. Sabe quando você diz que algo é importante, mas na correria do dia a dia acaba deixando para depois? Pois é. Muita gente jura que Deus é a prioridade, mas o tempo que dedica a Ele parece mais um restinho de agenda. Colocá-lo em primeiro lugar é como ajustar o leme de um barco desgovernado. Tudo começa a fazer sentido. Pense em alguém que acorda cedo para orar antes do trabalho. Não é só rotina, é escolher onde o coração vai ancorar. Assim a paz vira regra,
não exceção. A vida é cheia de distrações, né? Celular piscando, contas para pagar e de repente Deus fica esperando no banco reserva. Mas olha só, quando você dá a Ele o primeiro lugar, as coisas se alinham como mágica, ou melhor, como fé. É tipo organizar o armário, tirando o que não serve, sobra espaço para o que importa. Experimente reservar 10 minutos logo cedo para conversar com Ele e veja o propósito clarear o dia. Agora, não é sobre virar santo do dia para a noite, tá? É sobre pequenas escolhas que gritam confiança no plano dele. Tem gente que acha que priorizar Deus é só ir para a igreja domingo, mas vai além, é perguntar o que ele acha disso antes de decidir. Quer um exemplo? Antes de aceitar um trampo novo, ora e pede direção. Pode ser que a resposta te surpreenda. E se eu te contar que colocar Deus em primeiro lugar não tira nada de você, mas te dá tudo? Parece loucura, mas é real. A Bíblia fala de buscar o reino primeiro e o resto vem de brinde, provisões, sonhos, paz. Já viu alguém que largou o vício depois de se entregar de verdade? É o propósito dele funcionando, como um GPS que recalcula a rota. Às vezes, a gente acha que sabe o que é melhor, mas acaba tropeçando nas próprias pernas. Priorizar Deus é como admitir que o maestro sabe mais que o aprendiz, e ele sempre rege uma sinfonia perfeita. Tenta isso. Escreve num papel o que está te prendendo e entrega para ele em oração. O peso sai e a confiança toma o lugar. Tem dia que o caos bate à porta e a última coisa que você pensa é em parar para rezar, né? Mas é aí que a mágica acontece. Escolher Deus primeiro te dá um norte. Pense na mãe que cria os filhos sozinha e ainda acha tempo para agradecer. Ela sabe que a força vem de cima. Que tal começar o dia com um obrigado simples, só para testar? E não é sobre regras chatas, viu? É sobre um relacionamento vivo que te enche de sentido. Priorizar Deus é como ligar o rádio na estação certa. As interferências somem e a música flui. Quer aplicar? Pega um versículo curto, tipo Mateus 6,33, e repete durante o dia, vai ver como a fé ganha força. Olha, a verdade é que a gente vive correndo atrás de 1000 coisas, mas só uma realmente satisfaz. Quando Deus é a prioridade, você para de apagar incêndio e começa a construir algo sólido. Já reparou em alguém que vive com calma, mesmo no meio da tempestade? É o efeito de saber quem manda no barco. E tem mais, priorizar Deus te tira daquela vibe de eu controlo tudo e te joga num fluxo de confiança absurda. É como deixar o melhor chefe cozinhar o jantar. Você só aproveita o sabor. Tenta isso hoje. Antes de decidir algo grande, pergunta para ele o que acha. A resposta pode vir de um jeito que você nem espera. Por fim, pensa nisso como um convite para viver de verdade, sem ficar só na superfície das coisas. Colocar Deus em primeiro lugar é dar um passo para fora da bagunça e entrar num caminho de paz e propósito. Que tal hoje deixar o celular de lado por uns minutos e ouvir o que ele tem a dizer? Você vai sentir a diferença logo de cara. Sabe aqueles dias em que você acorda e parece que a vida jogou um monte de pontos de interrogação na sua cara? Pois é, a incerteza é como uma visita chata que não avisa antes de chegar. Porém, confiar em Deus muda o jogo. Ele é tipo um farol no meio da neblina, guiando você mesmo quando o caminho está todo embolado. Pense em Abraão, que pegou a família e saiu sem nenhum endereço no bolso, só fé e a voz dele. É essa confiança que te tira do sufoco. A verdade é que a gente gosta de ter tudo planejado, né? Mas aí vem a vida e vira a mesa de cabeça para baixo. Nessas horas, confiar em Deus é como respirar fundo e dizer: tá nas tuas mãos. Não é sobre ter todas as respostas, mas saber que o propósito dele não falha. Já tentou anotar um versículo tipo Hebreus 11:1 e deixar na carteira? Faz diferença. E olha, não é fácil largar o controle, eu sei.
A gente quer segurar o volante com força, mas às vezes é soltando que a paz entra. Tem gente que perdeu o emprego e, no meio do caos, achou um chamado novo só por confiar. Que tal parar 5 minutos hoje, fechar os olhos e imaginar ele dizendo: "Eu cuido de você"? É simples, mas poderoso. Agora vamos combinar. Incerteza assusta, mas também abre portas para algo maior. Deus usa esses momentos para te mostrar que a fé não é só palavra, é ação. Pense numa mãe que ora pelo filho doente sem saber o amanhã. Ela confia, porque sabe que o plano dele é perfeito. Quer aplicar? Ore por algo que te preocupa e deixe rolar. E se eu te contar que a incerteza é o palco onde a confiança brilha mais? É tipo um filme de suspense. Você não sabe o final, mas confia no diretor. Já viu alguém que largou tudo para seguir um sonho meio louco e deu certo? Muitas vezes é Deus mexendo os pauzinhos. Tenta dar um passo pequeno hoje, tipo ajudar alguém sem esperar nada. Tem horas que o coração fica apertado, né? Mas aí vem Deus e sussurra: "Não temas, eu tô aqui." É como ter um amigo que pega na tua mão no escuro e te guia para a luz. Quer sentir essa paz? Lê Isaías 41:10 numa noite dessas. Vai ver como a confiança vira escudo contra o medo. E não é sobre fingir que tá tudo bem, viu? É sobre encarar o incerto com a certeza de que ele não te abandona. José não sabia que ia virar governador quando estava no fundo do poço, mas confiou. Quando a vida te deixar de pernas pro ar, levanta com a certeza de que o propósito dele está costurando tudo. Às vezes, a gente acha que precisa ver para crer, mas com Deus é o contrário. Você crê para ver. É como plantar sementes num terreno seco. A chuva vem no tempo certo. Já agradeceu por algo que ainda não rolou? Faz isso hoje, tipo pedir força para um desafio e vê como a confiança cresce. E tem mais. Confiar em Deus na incerteza te tira daquela ansiedade de "e se?". É como desligar o rádio das preocupações e sintonizar na frequência da fé. Tenta isso. Antes de dormir, entrega um problema para ele em pensamento. Pode ser que o sono venha mais leve. Por fim, pensa na incerteza como um convite para dançar com Deus no meio da tempestade. Ele te guia nos passos, mesmo quando o chão está escorregadio, e te leva para o propósito que você nem sonha. Que tal hoje perguntar para ele o que vem agora e esperar com um sorriso? Você vai sentir a paz brotando. Já parou para pensar como a vida pode mudar de uma hora para outra quando você decide acreditar de verdade? A transformação pela fé é como virar a chave de um carro velho que, de repente, pega no tranco e te leva longe. Não é só sobre sentar e rezar, mas sobre dar um passo com a certeza de que Deus está contigo no volante. Pense em Pedro, que saiu do barco para andar na água. Loucura, né? Mas foi a confiança que o fez ir além. Sabe aqueles momentos em que você sente que está preso num looping de mesmice? Pois é, a fé é o empurrãozinho que te tira daí e te joga num caminho novo, cheio de propósito. Ela não apaga os problemas, mas te dá um jeito novo de encarar eles com paz no peito. Quer ver na prática? Tenta mudar uma atitude hoje, tipo trocar a reclamação por um "vai dar certo". E olha, não precisa ser herói para viver essa transformação, tá? É sobre pequenas escolhas que vão somando, tipo tijolos numa casa sólida. Tem gente que começou a orar todo dia e, sem perceber, parou de se preocupar tanto com o amanhã. Que tal pegar um versículo como Filipenses 4:13 e repetir quando o desânimo bater? Funciona, que é uma beleza. Agora, vamos ser realistas. Às vezes, a fé parece um salto no escuro, né? Mas é aí que Deus acende a luz e mostra o chão. Pense numa pessoa que largou um hábito ruim só porque resolveu confiar que ele daria força. A mudança veio de dentro para fora. Quer aplicar? Escreve um objetivo simples e ora por ele toda manhã. E se eu te contar que a transformação pela fé não é só para você, mas para quem está ao seu redor? É como acender uma vela num quarto escuro. Todo mundo vê a diferença.
Já reparou em alguém que ficou mais leve depois de se entregar a Deus? Tenta isso. Ajuda alguém hoje. Com um gesto simples e vê o efeito bola de neve. Tem dias que o cansaço pesa, né? Mas a fé te levanta como se fosse um café forte numa segunda-feira. Ela te lembra que o propósito dele é maior que o seu espelho embaçado. Lê Mateus 17:20 numa hora dessas. Aquela história do grão de mostarda vai te mostrar que até um pouquinho de confiança move montanhas. E não é sobre perfeição, viu? É sobre deixar Deus moldar você, mesmo com suas manias e tropeços. Pense em Paulo, que de perseguidor virou mensageiro. A fé virou ele do avesso. Que tal hoje pedir para ele te mostrar uma área da vida que precisa de um retoque? A paz vem junto. Às vezes, a gente acha que transformar é coisa de outro mundo, mas começa com um sim bem simples. É como plantar uma semente num vaso. Pequeno, com o tempo, vira árvore. Já agradeceu por uma mudança que você nem notou? Faz isso agora. Tipo por acordar com ânimo e sente a confiança crescer. E tem mais. A fé te tira daquela vibe de não consigo e te joga num com ele eu posso. É tipo trocar o uniforme rasgado por um novinho em folha, pronto para jogo. Tenta isso. Antes de uma tarefa chata, respira fundo e pede força. Vai ver como o propósito fica mais claro. Por fim, pensa na transformação como um convite para viver de um jeito que você nem imaginava. A fé é a ponte que te leva do quem sou eu, para o quem Deus diz que eu sou. Que tal hoje conversar com ele sobre um sonho antigo? Você vai sentir a paz e a confiança te abraçando aos poucos. Sabe aqueles dias em que o medo bate à porta e parece que trouxe mala para ficar? Pois é, mas a esperança em Deus é como um segurança que bota ele para correr sem nem piscar. Ela te lembra que você não está sozinho, que tem alguém maior segurando o leme na tempestade. Pense em Davi enfrentando Golias. O gigante era grande, mas a fé dele era maior ainda. É essa confiança que te faz respirar fundo e seguir em frente. A vida gosta de jogar umas curvas fechadas, né? E o medo adora sussurrar que você não vai aguentar. Mas olha só, a esperança é tipo um farol que acende no escuro, mostrando que Deus está contigo em cada passo. Quer sentir isso? Tenta ler Salmos 27:1 antes de dormir. Vai ver como a paz toma conta do coração. E não é sobre fingir que está tudo bem, tá? É sobre encarar o medo com a certeza de que ele já venceu o pior. Tem gente que enfrentou uma doença braba e achou força na oração só por confiar no propósito dele. Que tal hoje anotar um medo que te trava e entregar para ele em pensamento? Agora vamos combinar. O medo paralisa, mas a esperança te faz dançar no meio do caos. Ela é como um café quente numa manhã gelada. Te aquece e te dá gás para continuar. Já viu alguém que superou uma perda grande com um sorriso no rosto? É Deus enchendo o tanque da fé. Tenta agradecer por algo bom hoje, mesmo que pequeno. E se eu te contar que o medo só manda enquanto você deixa, com esperança você vira o jogo e manda ele para o banco reserva. Pense numa mãe que ora pelo filho sem saber o que vem. Ela não vê o futuro, mas confia no dono dele. Quer aplicar? Respira fundo e fala: Deus, eu entrego isso para ti. Tem horas que a ansiedade aperta o peito, né? Mas aí vem Deus e diz: não temas, eu sou teu escudo. É como ter um amigo que te abraça quando o mundo desaba. Saber que ele te chama pelo nome traz uma paz que não explica. E não é mágica, viu? É um treino diário de trocar o "e se der errado" por "e se Deus tiver algo melhor". Já reparou em alguém que enfrentou um fracasso e deu a volta por cima? A esperança é o combustível disso. Que tal orar por 5 minutos hoje, só pedindo força? Às vezes, a gente acha que esperança é coisa de sonhador, mas ela é mais pé no chão do que parece. É como construir uma ponte sobre o rio do medo. Você atravessa com confiança. Já agradeceu por um dia que parecia perdido, mas acabou bem. Faz isso agora e sente o propósito pulsar. E tem mais. Superar o medo com esperança te tira daquela vibe de derrota e te joga num fluxo de
Possibilidades. É tipo trocar o peso das costas por asas leves nos ombros. Tenta isso. Antes de uma decisão difícil, pede clareza a ele. A resposta vem de um jeito suave. Por fim, pensa na esperança como um convite para viver sem algemas, com os olhos no que Deus promete. Ela te leva do não vou conseguir pro com ele eu vou. Que tal hoje conversar com Deus sobre algo que te assusta? Você vai sentir a confiança brotando como flor em terra boa. Já reparou como tem dias que a gente se sente perdido, mas uma boa conversa muda tudo? A oração é tipo um papo com um melhor amigo que nunca te deixa na mão. E esse amigo é Deus. Não é sobre palavras bonitas ou reza decorada, mas sobre abrir o coração com confiança e deixar ele te guiar. Pense em Ana, que chorou pedindo um filho e viu o propósito dele se cumprir. É essa fé que transforma o dia. Sabe quando o peso do mundo está nas costas e você não sabe para onde correr? Pois é, a oração é como um botão de pausa que te traz paz no meio do caos. Ela não resolve tudo num piscar de olhos, mas te dá força para encarar o que vem. Quer testar? Tenta falar com ele sobre algo simples hoje, tipo o trânsito, e vê como o coração acalma. E olha, não é só pedir coisas, tá? É também agradecer, ouvir, respirar na presença dele. Tem gente que começou a orar toda manhã e percebeu que a ansiedade foi embora sem avisar. Que tal pegar 5 minutinhos antes do café e só dizer obrigado? A confiança cresce como planta regada. Agora, vamos ser sinceros. Às vezes, a gente acha que orar é perda de tempo, né? Mas é aí que Deus mostra que Ele escuta até o silêncio. Pense num pai que ora pelos filhos todo dia. Ele não vê o resultado na hora, mas o plano dele está trabalhando. Quer aplicar? Anota um sonho e ora por ele essa semana. E se eu te contar que a oração é uma arma contra o medo e a dúvida? É como carregar um escudo leve que te protege sem pesar. Já viu alguém que enfrentou um problema brabo e disse, foi Deus que me segurou? Isso é o poder da fé em ação. Tenta ler Salmos 121 numa noite dessas. Vai sentir ele por perto. Tem horas que o cansaço bate, né? Mas a oração te recarrega como um celular na tomada. Ela te conecta com o propósito dele e te lembra que você não está sozinho na luta. Quer sentir essa paz? Fala com ele sobre algo que te preocupa, como se fosse um desabafo com um amigo. E não é sobre regras, viu? É sobre um diálogo que flui, que te molda, sem você nem perceber. Pense em Daniel, que orava 3 vezes por dia e enfrentou leões com calma. A oração era o segredo. Que tal hoje deixar o celular de lado por um instante e só ouvir o que ele tem a dizer? Às vezes, a gente acha que precisa de respostas grandes, mas a oração traz clareza nas coisas pequenas. É como ajustar o foco de uma câmera embaçada, tudo fica nítido. Já agradeceu por algo que deu certo do nada? Faz isso agora e vê como a confiança vira companhia constante. E tem mais. Orar te tira daquela vibe de eu controlo tudo e te joga num fluxo de entrega gostosa. É tipo soltar o volante e deixar Deus dirigir, e Ele nunca erra a curva. Tenta isso. Antes de dormir, entrega o dia de amanhã para Ele. O sono vem mais leve. Por fim, pensa na oração como um convite para viver mais perto dele, com um coração aberto e cheio de sentido. Ela te leva do barulho da mente para a paz, do espírito como um rio calmo. Que tal hoje perguntar para ele o que quer me mostrar e esperar com um sorriso? Já reparou como o mundo tenta te colocar numa caixinha, tipo, você é o que você faz? Pois é, mas encontrar sua identidade em Cristo é como rasgar esse rótulo e descobrir quem você realmente é. Ele te vê como uma obra-prima, não como um currículo ou um erro do passado. É fé que redefine tudo. Pense em Pedro, que de pescador virou pedra fundamental. O propósito dele muda o jogo. É essa confiança que te faz andar de cabeça erguida. Sabe quando você se olha no espelho e só vê defeitos ou falhas?
A sociedade adora jogar esse peso. Mas em Cristo você é nova criatura, com uma paz que ninguém explica. Não é sobre o que os outros dizem, mas sobre o que Ele já declarou sobre você. Quer sentir isso? Tenta repetir: eu sou filho de Deus, hoje de manhã. Vai ver como o coração aquece. E olha, não é mágica, tá? É um processo de deixar Ele te mostrar seu valor passo a passo. Tem gente que vivia perdido em opiniões alheias e achou um norte só por confiar nele. Que, ao pegar um versículo como 2 Coríntios 5,17 e deixar ele te guiar por um dia, a transformação é real. Agora vamos combinar. Às vezes a gente corre atrás de aplausos para se sentir alguém, né? Mas em Cristo você já é aceito sem precisar provar nada. É um alívio danado. Já viu alguém que parou de se comparar e começou a viver mais leve? Isso é o propósito dele brilhando. Tenta listar 3 coisas que você gosta em si mesmo hoje. E se eu te contar que sua identidade em Cristo é mais forte que qualquer tempestade? É como ter uma raiz funda que nenhum vento arranca. Pense numa pessoa que enfrentou um fracasso brabo e se reergueu porque sabia quem era nele. A confiança vira alicerce. Quer aplicar? Ora pedindo para ele te mostrar como te vê. Tem dias que a dúvida bate, né? Mas aí vem Deus e sussurra: você é meu, eu te escolhi. É como um abraço que te lembra que seu valor não está no que você tem, mas em quem te tem. Lê Efésios 2:10 numa tarde dessas. Saber que você é obra dele traz uma paz sem igual. E não é sobre ser perfeito, viu? É sobre deixar ele te moldar, mesmo com suas manias e tropeços. Maria Madalena tinha um passado pesado, mas em Cristo virou testemunha viva. A fé a levantou. Que tal hoje conversar com ele sobre algo que te faz se sentir menos? Ele vai te surpreender. Às vezes, a gente acha que identidade é o que a gente conquista, mas em Cristo é o que a gente recebe. É como ganhar um presente que você não pediu, mas precisava. Já agradeceu por ser quem você é nele? Faz isso agora, tipo por um talento simples, e sente a confiança crescer. E tem mais. Encontrar sua identidade em Cristo te tira daquela correria de quem eu devo ser e te joga num descanso de quem eu já sou. É tipo trocar um sapato apertado por um que cabe direitinho. Tenta isso. Antes de dormir, pede para ele te lembrar quem você é para ele. Por fim, pensa nisso como um convite para viver com uma certeza que o mundo não dá. Em Cristo, você não é mais um rosto na multidão, mas alguém com um propósito único, cheio de paz. Que tal hoje perguntar para ele: o que te vê em mim? E esperar com o coração aberto. Sabe quando alguém te machuca e aquele peso fica grudado no peito como chiclete no sapato? Pois é, o perdão que vem de Deus é como um vento fresco que leva essa carga embora, te dando paz de volta. Não é sobre fingir que nada aconteceu, mas sobre soltar as cordas que te prendem ao rancor com confiança nele. Pense em Jesus na cruz, pedindo perdão para os que o feriram. É esse exemplo que muda tudo. O propósito: libertar você, não o outro. A gente costuma achar que perdoar é fraqueza, né? Mas olha só, é uma força que vem de cima, que te tira da prisão da mágoa. Guardar raiva é como carregar uma mochila cheia de pedras. Cansa e não leva a nada. Quer sentir isso? Tenta orar por alguém que te magoou, nem que seja um Deus, cuida dele. O coração já começa a aliviar, e não é fácil, eu sei. Tem ferida que dói só de lembrar, mas o perdão é tipo um remédio amargo que cura com o tempo. Já viu alguém que perdoou uma traição braba e voltou a sorrir? É a fé em ação, trazendo leveza para o dia a dia. Que tal anotar um nome que te aperta e entregar para ele hoje? Agora vamos combinar. Perdoar não é justificar o erro, é escolher a paz em vez da guerra interna. Deus perdoou a gente de tanta coisa, então passar isso adiante é como espalhar o amor que ele deu. Pense numa mãe que perdoou o filho rebelde. Ela não apagou a dor, mas abriu espaço para o propósito dele. Tenta agradecer por um perdão que você já recebeu.
E se eu te contar que o perdão te transforma mais do que você imagina? É como tirar um filtro cinza da vida e deixar as cores voltarem. Tem gente que largou anos de ressentimento e achou uma confiança nova só por confiar nele. Quer aplicar? Fala com ele sobre uma mágoa antiga, como quem desabafa com um amigo. Tem horas que o orgulho grita não perdoo, né? Mas aí vem Deus e sussurra: solta, eu te carrego. É tipo ganhar um abraço que dissolve o nó no peito e te enche de paz. Lê Mateus 6,14 numa noite dessas. Vai entender como o perdão é uma ponte para bênçãos, e não é sobre ser santo, viu? É sobre deixar ele te ajudar a limpar o terreno do coração. José perdoou os irmãos que o venderam e virou bênção para a nação. O perdão abriu portas. Que tal hoje pedir força para soltar algo que te prende? A leveza vem de brinde. Às vezes, a gente acha que perdoar é coisa de outro mundo, mas começa com um passo pequeno. É como tirar uma pedra do caminho. O resto flui sozinho. Já agradeceu por uma reconciliação que deu certo? Faz isso agora, tipo por um amigo que voltou e sente a fé crescer. E tem mais. O perdão te tira daquela vibe de vítima e te joga num lugar de vitória quietinha. É tipo trocar corrente por asas. Você voa mais alto com ele. Tenta isso. Antes de dormir, pede para ele te mostrar como soltar um rancor. O sono fica mais gostoso. Por fim, pensa no perdão como um convite para viver livre, com o coração leve e cheio de sentido. Ele te leva do eu não consigo para o com Deus eu posso, abrindo espaço para confiança e paz. Que tal hoje conversar com ele sobre alguém que te feriu? Você vai sentir o propósito dele te envolvendo. Imagine a vida como um labirinto escuro. Sem um mapa, é fácil se perder, né? A palavra de Deus entra aí como uma lanterna que ilumina cada passo, trazendo paz onde antes só tinha dúvida. Ela não é só um livro velho, mas um GPS vivo que te guia com propósito e confiança. Pense em Josué, que ouviu "seja forte e corajoso" e conquistou terras. Foi a fé na palavra que o levou adiante. É esse norte que faz diferença. A correria do dia a dia às vezes te joga para 1000 direções, mas parar para ouvir Deus muda tudo. A Bíblia é como um amigo sábio que te dá conselhos certeiros, sem rodeios. Quer sentir isso? Tenta ler Salmos. Vai ver como a luz dela acalma o coração. Não é sobre decorar versículos para impressionar, tá? É sobre deixar essas palavras te moldarem de dentro para fora. Tem gente que achou força para enfrentar uma crise só por se agarrar a uma promessa simples: eu estou com você. Que tal anotar um versículo que te toca e carregar no bolso hoje? O mundo está cheio de vozes gritando opiniões, né? Mas a palavra de Deus corta o barulho e te dá clareza. Ela é tipo uma bússola que aponta o caminho quando os conselhos humanos embolam tudo. Já viu alguém que tomou uma decisão difícil depois de orar com a Bíblia aberta? É o propósito dele em ação. E se a dúvida apertar, experimente abrir essas páginas. É como conversar com alguém que já sabe o fim da história. Tem mãe que lê provérbios para os filhos e vê eles crescerem com mais sabedoria. Quer aplicar? Pega um capítulo curto, tipo Tiago 1, e reflete nele hoje. Às vezes, o caminho fica torto, mas a palavra te endireita com uma suavidade que surpreende. É como um rio que corta a pedra, firme e calmo ao mesmo tempo. Construir a vida na rocha é o segredo da confiança que não balança. Não precisa ser expert, viu? Até um versículo pequeno já te guia para o próximo passo com fé. Davi usava salmos para enfrentar batalhas, e olha onde chegou. Que tal hoje perguntar para ele: o que te quer me ensinar com isso? E esperar a resposta? O legal é que a palavra não fica só na teoria, ela te chama para viver o que diz. É como um manual prático que te ensina a andar com paz, mesmo no caos. Já agradeceu por uma direção que veio na hora certa? Faz isso agora e sente o propósito pulsar. Tem dias que a cabeça tá a 1000, né? Aí você lê algo como "confie no Senhor". É tipo um abraço em forma de texto, te lembrando que Ele tá no controle. Tenta isso.
Antes de uma escolha, procura um versículo sobre o assunto. Vai clarear tudo. A palavra de Deus é um convite para caminhar com os olhos abertos e o coração cheio de confiança. Ela te leva do "para onde eu vou" pro "com Ele eu chego lá", enchendo tudo de sentido.